Tá todo mundo vendo bem, ouvindo bem? Sim, tá ótimo. Sim, tá. Né? Então vamos. Hã? Então vamos começar aqui com Edouard Manet. Tem o Edouard Manet e tem o Claude Monet. O Manet e o Monet foram muito amigos, mas são bem diferentes. Né? O, o, a, o impressionismo, né, que é o movimento de jovens desse começo dessa nova Paris, né? Então vamos ver aqui o. Vamos começar pelo Manet, que o Manet é um dos mais velhos aí do grupo, desses jovens. Ele era filho de um alto magistrado, de um juiz, assim, tipo da Suprema Corte, né? E a família queria que ele fosse, evidentemente, seguisse a carreira do pai, ou fosse militar, alguma coisa. Ele queria ser pintor, então a família, ou ele se alistou por causa desse problema com a família, para fazer uma viagem pela Marinha. Ele veio ao Rio de Janeiro, ele esteve no Rio de Janeiro, conheceu o Rio de Janeiro, né? Que já começava a ser um dos pontos de atração turística, né? Não é o turismo como a gente entende hoje, mas atraía, digamos, aventureiros, ou cientistas, né? Ou pessoas. E ele fez. Então, mas vamos ver aqui. Depois, vamos dizer, ele volta dessa viagem, a família acaba aceitando. A formação dele como pintor não foi na academia, mas foi em aulas, ateliês particulares. Né? Inclusive, tinha uma academia Julian, lá em Paris, em que quem não entrava na academia podia fazer, uma coisa paga, né? Eram os mesmos métodos da academia, dispunha dos mesmos recursos, mas também tinha mais liberdade. Então, vamos ver aqui, analisar, ver aqui, ajudar vocês a analisar e pensar aqui esse quadro. Né? Isso aqui a gente tem um quadro como um quadro realista, um quadro clássico, né, que mostra um retrato, só que, vamos dizer, é uma moça sentada numa mesa de mármore tomando um sorvete, né, num banco largo, uma mesa de largo, atrás tem um painel, né, com moldura, ela está vestida, bem vestida, pensativa, não é? Então, quer dizer, pensa no retrato romântico, no retrato neoclássico, né? Ou os retratos antes. Tem uma descontração, um estar à vontade, né? E como se o pintor tivesse captado, assim, visto num determinado momento, instante. E, para quem conhece, dá para reconhecer isso daqui como o ambiente de um café, né? Onde ela está tomando um sorvete, que é uma novidade. Né? Ah, isso, né, é um comportamento, e é uma moça que está sozinha. Né? É um comportamento inteiramente novo, surge uma nova liberdade para as mulheres, a situação das mulheres, digamos, as mulheres operárias, pobres, que vêm lá do campo, a, elas adquirem uma independência através do salário, do trabalho, né? Que cria uma nova situação de liberdade sexual. Né? O, o, é, e, por outro lado, né, as mulheres das famílias ricas, as boas famílias, as famílias nobres ou dos ricos, dos comerciantes, banqueiros, funcionários, não é?
que seguem a moral religiosa, né? As mulheres elas se tornam elas são leitoras, né? Essa cultura da ilustração que vem do Barroco, do século XVIII, né? Ela se expande através dos jornais, da imprensa, né? No século XIX, a imprensa vai ter, isso já é também a Revolução Industrial, uma importância muito grande. A imprensa com escritores que vão escrever, né? A grande literatura francesa, Balzac, né? O Stendhal, vai surgir daí, né? As novelas, né? E vamos ver aqui os problemas que os impressionistas enfrentaram. Vamos começar aqui com essas duas obras do Manet, que essa daqui eu acho que entrou no Salão da Academia, provocou um grande escândalo. Essa daqui eu não sei se entrou, não tenho certeza se foi entrado, porque o Salão da Academia era super importante para a carreira do artista. E qualquer pessoa podia se inscrever, se fosse estudante da academia ou não. E a academia, então, premiava os artistas, e esse prêmio era muito importante. A pintura era uma arte popular em Paris e na França em geral, em Paris em particular, né? Então, o salão era frequentado, e os premiados, os prêmios, tinham os prêmios de viagem, né? As medalhas, e isso significava o começo da carreira do artista, né? Inclusive os realistas, Millet, ele fez sucesso no salão. O Courbet também fez sucesso no salão. As obras eram adquiridas e vinham as encomendas, porque aí é o sistema de arte ainda na base da encomenda, não é? O interessado ia lá e encomendava, ia lá no ateliê diretamente, conhecia o artista, e o salão era muito importante. E aí muita gente passou a ser recusada, o número de pintores aumentou, foi criado, inclusive, um salão dos recusados, né, que não tinha apresentado. E eu não sei se vamos dizer se daqui foi a apresentação dos recusados. Certo é que vamos dizer, esses dois quadros foram nomes. E vamos ver, olha só. Oba, o que é? Alguém está entrando? Então, vamos ver aqui, analisar os quadros, né? Falta aqui uma pequena análise para vocês também irem se acostumando, e quando a gente vê um quadro, né, ainda mais quando a gente tem interesse claro em arte, vocês vão ser professores de arte, né? Passar adiante e tal, ou é artista, e vamos dizer, pelo prazer, pelo interesse mesmo, né? Analisar, né? Então, primeiro, perceber, vamos dizer, como isso daqui é uma paisagem clássica. E, aliás, realmente, vamos dizer, isso daqui, ele tem um quadro do Rafael que é uma cena campestre com um bosque como esse, né? Só que aí são ninfas, é todo um tema mitológico, né? E como essa outra tela aqui, né, esse daqui é o famoso Déjeuner sur l'herbe, ou seria almoços sobre a erva. Seria o mais adequado, vamos dizer, um piquenique no bosque, né? Que é o que se vê aqui, né? Esse daqui é Olímpia, é o nome dado aqui a essa música. Reparem que aqui tem um modelo. Isso daqui foi utilizado um modelo, isso daqui são retratos, realmente. Isso daqui, aliás, um deles, eu acho que é o irmão do Manet, o outro é o cunhado.
E essa moça é uma moça que morava na casa do Manet, que não sei, foi adotada, que teve um filho, que o Manet adotou o filho, mas corria que o pai não era o Manet, era outro, era o velho Manet. E o Paris é uma capital, mas coloca ela no século XIX, ainda na época do cavalo, as carruagens, vamos dizer, essa cidade nova, né? Pessoas importantes, ainda é a época dos boatos, não é? Coisa da imprensa e tal. Então, vamos. Aqui a mesma moça está usada aqui. Né? E aqui são os retratos. Né? Então, e aí, o que você tem? Né? Você tem uma cena campestre, né? Em que tem os dois homens vestidos, aqui tem todos os elementos do piquenique, mas o piquenique já rolou, a comida já rolou, né? Os dois homens estão conversando, essa mulher está nua, descansando, relaxada, né? Olhando diretamente na cara do espectador, e lá atrás está uma mulher se banhando, se lavando, né? Se limpando. Então, é claro, digamos, a associação, né, é um programa, está mostrando aí um programa de jovens, né, no bosque, no passeio, né, no piquenique, né, de uma forma, vamos dizer, clássica e até usando, né, inspirando realmente. Aqui a mesma coisa, isso daqui é um quadro chamado Olímpia, que foi também, isso daqui provocou um escândalo, em que também é um quadro inspirado num clássico, um dos grandes clássicos, A Vênus de Urbino, de Tiziano. Na composição, não é? Que é a Vênus de Urbino, é uma linda mulher, uma linda Vênus deitada na frente, aí tem uma divisão assim do espaço, e lá no fundo tem um baú e tem uma criada deitada arrumando lá o baú. Então. Aqui, vamos dizer, temos a mulher bonita deitada na frente, o nu também, né? Na posição assim, mais ou menos como a da Vênus de Urbino, só que a Vênus de Urbino está lá deitada, tranquila, essa daqui está encarando bem o espectador. Né? E ela está com um sapatinho alto, ela está com uma pulseira, ela tem aqui uma gargantilha provocadora, né? Que assim, uma flor, né? Na cabeça. E a criada, agora que a criada é uma criada negra das colônias francesas, não é? Lá, Martinica, lá do Caribe, né? Ou da África, que está trazendo flores, e aqui ainda tem um gato preto. Né? Essas flores vêm de quem? Né? Quem é? O que é? Vamos dizer. É claro, vamos dizer, que a Olímpia representa uma dama, né, protegida, que está recebendo, né, a mulher linda, famosa. Algumas ficaram realmente ricas, que tinham mais de um pretendente, algumas também, vamos dizer, eram dançarinas ou cantoras e tal. Não é? Vamos dizer, uma dupla moral, e o escândalo está aí em que, vamos dizer, ele mostra, não é? Isso tem a ver com realismo, mas digamos, é um realismo mais pessoal, não em que o neorrealismo, por exemplo, do Millet, que vai mostrar lá os camponeses. Não é uma coisa pessoal, ele não é camponês, ele não está mostrando a vida dele, ele está mostrando, digamos, a realidade que você vê, né? Você está diante, você, digamos, está, do seu ponto de vista, privilegiado, artista, e você mostra lá a realidade. Né? O Courbet também. Aqui começa, vamos dizer, o impressionismo,
que é a visão pessoal do artista, não é? Então, aqui, né, a gente tem uma cena, já é um restaurante, né? Aqui tem o garçom que está observando, aqui o casal, aqui toda a conquista, né, da mulher. Né? Aqui o parque já é a nova Paris, né? A Paris junto com os boulevards surgem os parques, né? Os grandes parques urbanos, já tinham, né? Jardins, as Tulherias, mas isso daí tudo vai ser expandido, né? Essa vida ao ar livre. Então, né, as pessoas, as famílias, crianças, casais, né? E aqui o amigo Claude Monet, o nome é parecido, e que são bem diferentes, porque, né, o Manet ainda é um pintor que pinta dentro do ateliê. Só que ele vai utilizar, já tem uma liberdade, digamos, na cor, uma sensibilidade para a cor, que o aproxima dos impressionistas que vão pintar fora do ateliê, e isso no momento em que as teorias sobre a visão começam a ser questionadas e desenvolvidas, né? Como é que a gente vê, como é que é a imagem, como é que se forma a imagem. O vídeo está aí no AVA, vocês podem ver, nós vimos até da vez passada, né? Um aspecto fundamental, porque aí vai ser uma revolução, realmente uma revolução na cor, na concepção da cor, no valor da cor, a partir de uma pintura feita diretamente no local, ao ar livre. Ou seja, o realismo vai lá para pintar direto. Por que isso foi possível? Por que o pintor foi para pintar fora do ateliê? Primeiro, porque foi possível graças à Revolução Industrial, surge a tinta industrial. A tinta já prontinha, né? Antes o pintor tinha que fazer a sua tinta, tinha que moer as pedras, os minérios, preparar as substâncias, tinha que... Agora não, agora a tinta já está pronta, o pintor pode levar para qualquer parte, né? O solvente, tudo já vem prontinho. O cavalete, né? Um cavalete portátil, então ele pode pintar ao ar livre. E esse pintar ao ar livre, o que pintor vai constatar? Primeiro que quando ele escolhe um ponto fixo, ele fica observando, né, o que tem diante de si, ao ar livre, na paisagem, seja uma paisagem urbana como Magari, seja a paisagem no rio, no campo, observando a paisagem, à medida que o tempo passa, a paisagem vai se transformando. Né? Então, se transforma porque a luz muda, a cor muda, né? O aspecto muda, o que tem no ar, né? As formas se dissolvem. Então, e essa questão, né, surgida do instante, de captar um instante, não é? Porque também tem uma questão, né, que está presente, digamos, na grande arte, que a arte, apesar dela ser, vamos dizer, falsa, toda arte é uma ficção, é falso, é algo que não é verdadeiro, né? Mas tem um comprometimento com a verdade, ela traz um conhecimento. Um conhecimento que é verdade. Né? E aí vem essa questão da verdade da paisagem. O que é a paisagem? Né? É aquela paisagem que você pode, através do desenho, em condições ótimas de luminosidade, captar com os mínimos detalhes, né? Ou é a paisagem em diferentes situações, diferentes momentos, como, por exemplo, aqui. Né? A visão da Gare, cheia de fumaça das locomotivas, dos barcos, né? Da época do ano.
Então, a visão, né, desse momento só pode ser captada, né, é, a, com um trabalho de pintura muito direto, já diretamente com a cor, né, com a tinta. Né? Então, as formas se dissolvem nas grandes pinceladas, né? Mas isso, né, vejo aqui o trem chegando, soltando fumaça, né, no inverno, nas massas, não é? A gente tem, né, aqui fica só uma silhueta, o próprio trem, não é? Então, isso só pode ser captado pela cor. Né? Então, os impressionistas vão operar uma revolução na cor, de como trabalhar, eles vão ser pesquisadores da cor. É, a, o, e a cor como o modo de mostrar a passagem do tempo, né? A presença do tempo, a importância do tempo. Né? O tempo que é um instante, é um movimento. Né? Então, aqui a gente tem uma cena, né, de Paris, num dia de parada, de a comemoração lá da Revolução, né, que é a escolha francesa. Se você aproximar a imagem, né, o, é, é só manchas, é só pinceladas soltas. Entretanto, não é? No seu conjunto, a gente tem realmente a visão daquele momento das bandeiras, observando, né, da arquitetura, os prédios se afastando, né, a rua lá embaixo, e isso é possível o artista ter um domínio enorme de desenho, de visão, né? E ele, digamos, desenha e pinta ao mesmo tempo e diretamente observando. Isso daqui foi feito de alguma janela. Não é? Então, está diante do que eles vão chamar de motivo, não é mais o tema. Então, não é mais o tema. O artista vai escolher um motivo para ele mostrar, né, a sua visão num determinado instante, que é, digamos, a paisagem num determinado tempo. Né? Então, isso daí é o comecinho do que vai ser depois, né, que hoje é fundamental, o 4D, que é o espaço ligado ao tempo. Espaço e tempo. O artista pensar o espaço e também o tempo. Né? No realismo mesmo, né? Isso não tem a questão, vamos dizer, do tempo, né? Porque tudo vamos dizer, digamos, é a condição ideal num dia claro, com as cores bem determinadas, cores locais. É como, vamos dizer, aquilo ali é eterno. E eterno porque o tempo só está, digamos, a gente é de dia, é bom tempo, né? Tem, vamos dizer, sempre uma referência. Mas isso daqui não é o elemento, né? Como aqui já vai ser, né? Aqui é claramente o tempo, né? Esse tempo que se manifesta nessa vibração, né? Como também todo o trabalho do Monet, né? Tem essa questão de captar o instante através da cor, do tempo, exige um grande domínio do desenho, né? O desenho se confunde com a pintura, é feito no local, e essa coisa do tempo, não é? Isso vai ser, vamos dizer, um, um diferencial que um novo pensamento, uma nova relação com o tempo, né, vai surgir, e não só na pintura, mas também nas ciências. Né? Porque é também quando, com essas máquinas, né, o trem,
depois o automóvel, já no século XX, o avião, a humanidade vai atingir algo que até então não tinha atingido, que é a questão da velocidade. Né? Até o trem, até a Revolução Industrial, a velocidade máxima era a velocidade do cavalo. Um carro puxado por cavalos. Né? Tanto é que até hoje se usa, né, para os automóveis, que não tem mais nada a ver com cavalo, mas uma medida assim, né, de potência, não sei quantos cavalos. Né? É, HP, né? Horsepower, né? Potência, que é medida por cavalos. E aí vai começar uma velocidade, né? Hoje, vamos dizer, né? A gente tem, já é o limite da velocidade, que é a velocidade da luz, né? Mas vai surgir todo um novo pensamento ligado a essa questão do tempo, a passagem do tempo, né? Então, aqui vocês veem, né, vamos dizer, o desenho, de certa forma, está subordinado à questão da cor, o domínio da cor. Se você aproximar e for ver, vamos dizer, os detalhes somem. Né? Embora você veja tudo, a matéria, né? Você vê a montanha, as casas, as pessoas passando, a rua. Né? Aqui, o Parlamento de Londres. Né? Então, os prédios da cidade, Londres, o parlamento, só silhuetas, mas que dá para reconhecer. Né? E aquele instante, né, em que o céu, com as nuvens, está assim, o brilho, né, que se reflete, a luz mortiça, né, frio, Londres, né, se reflete aqui na água do rio que passa, né, que é o Tamisa, o brilhante. Né? Aqui, né, vista de um determinado ângulo, né, a gente vê a moça passando com vento, né, levando contra. Agora, se você vai aproximar, é como aqui, né, a planta, que a folhagem, que o capim, né, é tudo, se você aproximar, tudo de manchas. Né? Não tem E o desenvolvimento, né, dessa técnica, trabalhando ao ar livre, desenhando e pintando diretamente, né, a figura, as coisas, né, a partir de uma observação direta, que tem que ser uma coisa, vamos dizer, muito rápida, né, que é essa coisa, vamos dizer, do tempo, da luz. Isso também está associado a teorias que vão se desenvolver, como é que é a visão, né? Porque a teoria, digamos, do 3D, né, nós vemos a imagem refletida pela luz. Mas estava implícito nessa teoria que era uma imagem que dependia, digamos, dos objetos e que era igual para todo mundo. Ou seja, a imagem ia para o cérebro como pronta. E aí vão surgir novas teorias em que a imagem ela não vai pronta para o cérebro. Nós recebemos os estímulos, a imagem vai ser na retina, que ela vai se formar e vai ser passada para o cérebro. Né? Então, isso muda completamente. Né? A imagem ela é algo subjetivo, é algo que depende da retina. Né? Isso, vamos dizer, hoje é coisa científica, né? Vai tendo. Só que para o público, a aceitação disso foi muito difícil. O público estava acostumado, né, a ver a arte como era até o realismo, em que tudo está muito claro, tudo está muito, não é? E tem aquelas condições de luminosidade ideal, aquela coisa, vamos dizer, fora do tempo, não tem, está tudo. Isso era como mal feito, considerado mal feito, né? A, a obra do Monet é muito vasta, inclusive a história dele ele é um cara que, no final do século XIX, ele vai ser muito bem sucedido
No começo do século XX, ele é um pintor rico, que ele vai construir uma casa ideal para ele, que hoje é um museu lá perto de Paris, onde ele vai se dedicar a pintar as flores que ele lá no seu jardim, seu jardim de inspiração japonesa. Né? Ele, durante um tempo, ele morou dentro de um barco, porque aí ele pintava, né, as variações da luz, a variação da cor na água, no céu, né? O, o, essa dimensão do tempo vai aparecer, né? Olha aqui isso daqui é um de uma série de 4 quadros que tem a mesma, digamos, a forma é a mesma. E a gente olha assim, primeiro você quase não vê nada, só uma mancha aqui. Eu vou começar a olhar, concentrar, e você vai ver que isso daqui é um monte de feno, né? Como tem lá numa paisagem do Millet, do realismo, está lá, né? Tá aqui o campo, estão aqui as casinhas lá, né? Da vilazinha, da aldeia lá dos camponeses do campo. E ele fez 4 estações diferentes, cada um tem uma cor diferente. Hoje em dia, esses quadros estão espalhados em diferentes museus, mas teve uma exposição comemorativa aí do Monet, em que os 4 foram reunidos. Então, cada um, porque aqui a imagem não é apenas, vamos dizer, como é a imagem clássica, é o espaço 3D. Aqui a gente tem o espaço 3D, mas ela tem uma coisa a mais, que é da cor. Ela tem o tempo. Né? E, digamos, o trabalho todo é uma série, são 4. São 4 que mostram a mesma imagem, a mesma forma, né? O mesmo espaço 3D em momentos diferentes, em tempos diferentes. Né? Então, isso já é uma concepção 4D, isso vai ser, né? Isso de trabalhar em série, fazer séries, isso vai começar com os impressionistas, vai continuar com os pós-impressionistas, e vai ser uma regra já no século XX. Né? Ninguém mais vai pintar, fazer uma obra, depois outra obra, né? Inclusive aquela obra pode ser copiada. Né? Então, por exemplo, né, a Leda do Leonardo da Vinci. Né? Então, tem várias versões da Leda. Inclusive, a original, a primeira, sumiu, não existe mais. Né? Tem 2 Virgem das Rochas. Né? São muito parecidas, é quase a mesma coisa, inclusive feita pelo mesmo artista, porque isso é o 3D, é cada uma imagem. Né? Agora, com 4D, você tem a multiplicidade da imagem, porque o tempo é sempre mudança, a gente só percebe o tempo com mudança. Né? Então, aqui já é da fase final dele, né? As ninféias, não tem mais tema, é uma imagem de um lago, não é? Que é um lago artificial, um lago lá da residência dele, né? Com essas plantas aquáticas, as flores, não é? E são telas grandes. Aliás, em Paris tem um pequeno museu, lá no Jardim das Tulherias, em que dentro tem uma sala toda dedicada ao Monet, e é uma série de pinturas das ninféias. Né? São grandes telas, são grandes painéis, né? Olha, que estão dispostas assim num círculo. Então você entra, você fica dentro da pintura. É uma coisa maravilhosa e é algo, vamos dizer, isso daqui chega quase na arte abstrata. Né? E aqui o que é? O que tem o tema? O que é a coisa mais banal possível, né? E que tem, vamos dizer, a natureza no seu movimento, no seu transformação, passando, não é? Passa o movimento da água nessa temporalidade. Aqui é um outro, né?
dessa série das ninféias. E aqui vamos a outro impressionista, o Renoir. Né? Aqui um autorretrato dele, né? Vejam, né, as pinceladas soltas, o domínio, né? Porque esse desenho, pintura, já é feito diretamente com a cor, com a tinta, não é? Como eles trabalhavam diretamente com a cor, né, eles utilizaram muito pastel, o pastel seco, né, e também o pastel oleoso, que é uma forma de você desenhar já diretamente com a cor. Né? Não é aquela coisa, você tem um desenho, preto e branco, esboço, CEP e tal, depois vamos dizer, vem a cor, a cor local, você pensa separadamente. Né? O Renoir, né, vai registrar, né, esses momentos, essa nova Paris, né, essa nova sociabilidade, com os parques, né, os cafés. Então, surgem os bailes públicos. Reparem aqui, né, o destaque que tem a iluminação pública. Né? Então, são lustres, isso daqui já é com iluminação a gás. Né? Os pares dançando, já é a Belle Époque. Né? A Belle Époque, que é esse final do século XIX, né? Começa aí já com essa nova vida urbana de Paris, né? Comer fora, a família passear fora, o piquenique, né? Os casos extraconjugais, né? A ópera, a opereta, e uma nova, né, vai surgir aí uma nova concepção de amor, né, de casamento, essa ideia, né, de que ainda no romantismo, né, isso ainda não está claro, mas que aí, na época dos impressionistas, isso vai ficar, não é, essa aspiração do casal se unir por amor, né? Por paixão, né? A importância da dança, né? O que já pressupõe, né, uma grande a liberdade de comportamento, um novo pensamento que é a moral burguesa, não é mais a moral aristocrática, né? Que você já nasce predestinado a casar, como era na Antiguidade, na Idade Média, ainda é até antes da Revolução Francesa. Então, aqui vamos ver mais outros do Renoir. Né? Aqui uma família é uma mãe. Se eu não me engano, aqui são 2 meninos, viu? Porque no século XIX, as crianças, meninos e meninas, eles já eram vestidos da mesma forma. Usavam o mesmo tipo de roupa, só depois de uma certa idade começava a diferenciar. Então, aqui é uma senhora, né? já é a nova vida burguesa, já no apartamento, né? É o grande apartamento, casa, né? Com o móvel aqui já de palhinha moderno, né? Aqui também. A roupa ainda é a roupa comprida, longa, né? Ainda se anda de carruagem, mas já como é uma intimidade, né? É uma vontade, como ali no realismo do Almeida Júnior, né? Mostrando lá a família. A maioria dos impressionistas, né? Como o negócio, a ênfase deles, a revolução deles é uma coisa da cor, né? E essa coisa de pintar diretamente, então vai ser uma característica de quase todos, né? Não todos, como Manet, né? Não é? O Degas também foge disso,
que é essa pincelada solta, não é? Sobreposta aqui no Monet, é muito evidente, aqui no Renoir também, né? Os temas, né? Ó, isso daqui é muito é o mesmo tema praticamente como lá no Manet, né? O casal. E tem outros também do Manet, o parque, tem também lá no bar. E aí é para vocês conhecerem, né? Vocês é que vão conhecer, eu já conheço, daqui é só uma introdução de guia, né? Então aqui já é um tipo de cultura, né, que não havia antes, não é? Aqui são jovens, né? Todos são homens e mulheres jovens, num restaurante são várias mesas, né? Tem aqui, é verão, está aqui pelos cabelos, né? E aí, não é, são jogos de sedução, do amor, não é? São diferentes tipos de homens, né? Esse daqui é mais aristocrático, com a sua cartola, né? Esse daqui já é um outro mais burguês, né? As mulheres todas estão, é o a, e aí já são, né? São moças, não é das famílias ricas aristocráticas e tal, né? Das grandes mas são as moças que trabalham nas lojas, trabalham nos restaurantes, trabalham como chapeleira, como costureira, nessa nova vida industrial, né? Aqui o Degas. Degas é um outro grande impressionista, né? O tempo está correndo, então vamos fazer um pouquinho mais rápido, né? O Degas aqui, né, vê a questão da luz, a questão da cor, né? Aqui a cantora, aqui a iluminação noturna, né? O espetáculo noturno, aqui a cantora, o canto aí ainda, né? O canto lírico, é a opereta, não é? É uma coisa mais popular. Um tema dele muito recorrente é o balé, né? O balé, as bailarinas, né? E vistas, né? De ponto de vistas muito especiais, né? E sempre essa coisa do impressionismo, né? Do momento, do instante, né? Aqui é um momento da apresentação, né? Ele visto bem, porque o teatro antigamente, né, municipal, não sei se vocês conhecem, mas se já conheceram, já sabem, né, que tem um fosso da orquestra. Não tinha ainda o som que vem com a elasticidade, com a eletrônica, né? Os alto-falantes. A música era direta, era uma orquestra que tocava, né, ficava embaixo do palco. Então, é uma visão aqui, debaixo do palco, com as bailarinas, né? Observação, claro, como vamos dizer, que ele observou, até que ponto ele usa, vamos dizer, fotografia, fez estudos de desenho e tal, né? Aí o Degas era um cara rico, é um artista rico, foi um artista rico que não dependia de venda, do comércio de arte, né? Inclusive ajudou outros artistas, né? Mas ele foi um artista completo, assim, quer dizer, artista dedica, acorda e dorme pensando em arte, fazendo arte, né? Aqui, né? Aquela cena do café, né? Lá do Manet, lá no comecinho, aqui uma outra cena, né? O café, repara como é parecido, né? A mesa de mármore, né? E aqui um casal, o homem, né? É aquele boêmio,
Manda a mulher cansada, né? Então, aqui bebendo, talvez seja absinto, né? Nessa época, o absinto se tornou uma droga muito consumida, né? Então, com a vida noturna, surgem também os personagens noturnos, né? As mulheres, os boêmios, os artistas frequentam muito a vida boêmia, né? O, aqui um circo, né? A visão do circo. Então, tem, vamos dizer, essa visão subjetiva, né? E que do instante, do tempo, né? Como é que, mesmo que essa obra seja muito elaborada, construída, mas passa para o espectador como, né, foi assim, um determinado momento, um determinado instante. Aqui um tema dele que é muito recorrente, que são as moças, as chapeleiras, né? As cheadoras de chapéu. Aqui é um estudo, eu acho que isso daqui é pastel, né? É um estudo de uma mulher se banhando, evidentemente com a modelo, né? E, aliás, isso era uma regra, o artista trabalhar com modelo vivo, né? Os impressionistas também. Nos estúdios havia isso. Aqui uma cena, né? Vista do palco, de dentro do palco, né? Uma cena de balé. É bem aquele o momentinho, um instante, né? Agora, Pissarro. Pissarro é muito interessante, porque com essa pincelada solta, né? Ele é um pintor principalmente de paisagens, e as paisagens dele mostram bem essa nova realidade urbana, né? Então, reparem aqui, isso daqui é Paris, uma das pontes de Paris, né? O Rio Sena, os barcos soltando fumaça, né? O pessoal aqui em volta do cais, aqui na coisa, fumaça para lá, fumaça para lá, chaminé, 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 é a nova realidade da cidade industrial, né? Nos arredores, as fábricas, passando os barcos a vapor, né? Ainda não tem o automóvel, né? Mas já tem essa nova realidade urbana, né? Uma grande população, né? A, a cidade e a chaminé lá dominando, né? Soltando fumo, né? Aí vai surgir também a poluição. Aqui, né? Um bulevar. Um bulevar. Lá no fundo está a Ópera Garnier, que é a Ópera de Paris, né? Que surgiu, foi criada com a reforma urbana, tem um papel central lá em Paris, né? O nosso teatro municipal é inspirado nessa ópera Garnier. São várias avenidas, né, que saem, que se encontram, são os boulevards, né? Tá aqui os prédios têm o térreo, 1, 2, 3 andares mais aqui, mais uma mansardazinha, né, embaixo do telhado. Embaixo são as lojas, né? Os carros, um intenso movimento de carros, mas tudo carro ainda puxado a cavalo, são carruagens, né? Carruagens que faziam serviço de táxi, de transporte, de encomendas, de coisas, né? Aqui as marquises, os cafés, né? Aqui uma outra visão do Boulevard, aqui no inverno, né? No frio, aqui já no verão, tudo verde, né? Ou na primavera, os carros passando, né? Aqui os prédios de apartamento,
as lojas, aqui com as suas marquises. Aqui uma novidade, né, já ligada à imprensa e à nova vida noturna, nova vida comercial, né, que são umas colunas com anúncios de cartazes, né? Aí, nessa época, no século XIX, a litografia vai ser muito desenvolvida. É um novo tipo de gravura, né? A gravura sobre pedra. A gravura em metal era utilizada para álbuns e para livros, né? Era a principal finalidade. E a litografia ela vai ser empregada, né, no começo do que vai ser a publicidade, para anunciar produtos, anunciar espetáculos, e também, né, para anunciar os jornais também fazem anúncios, pregam, né? É a época do jornaleiro, o cara que vende a notícia, tem um jornal semanal, jornal diário, né? Surgem as revistas, e todo um público em grande parte feminino, né? E de leitores. Aqui uma outra visão do Boulevard, né? Aqui é claramente à noite, é inverno, chuva, né? E eu vou terminar aqui sobre os impressionistas falando do Paul Cézanne, que é um pintor que filho de um advogado, banqueiro, que filho único, ele tinha irmã, mas não tinha. E não quis seguir o caminho que o pai queria, que era que ele fosse também advogado, economista, cuidasse dos seus negócios. Ele resolveu ser pintor. É um pintor muito especial. Ele era do interior, ele vai para Paris, ele não é admitido na academia, ele faz curso lá na academia, né, Real, Academia de Belas Artes, a oficial, ele faz só na Academia Julián. É um cara muito rebelde e ele participou da primeira exposição impressionista, que foi realizada num estúdio de um fotógrafo, Nadar, né? E o quadro dele vendeu nessa primeira, um dos quadros deles, né? Mas o Cézanne ele vai se diferenciar dos outros impressionistas porque ele vai questionar, né, essa dissolução da forma através da pincelada, né? E ele vai se preocupar também com a construção da forma, né, com a questão do desenho. É muito sutil, ele é um super colorista, é um artista assim que eu vim conhecer, prestar atenção dele, graças ao meu orientador lá na Stedel Schule, onde eu fiz minha formação como artista, em Frankfurt, na Stedel Kunsthochschule, seria a faculdade de Stedel, né, Faculdade de Artes Plásticas. E, assim, de cara, ele não é muito atraente, as coisas não parecem muito bonitas, mas, à medida que a gente vai conhecendo, é extraordinário. Ele é um colorista fantástico, as figuras têm uma solidez. E ele foi para a história da arte, né? O sucesso dele já começa quando ele já está velho, já bem velho, perto da morte. Tem uma grande exposição em Paris. Mas ele é o cara que vai influenciar dois artistas jovens, já no século XX, no comecinho do século XX, o Pablo Picasso e o Georges Braque, inspirados no Cézanne, nas ideias plásticas do Cézanne, eles criaram o cubismo analítico, que aí é uma revolução realmente completa, porque vai ser uma revolução do desenho, da forma,
vai surgir o que a gente pode chamar de desenho 4D. Né? O, é a, tem retratos, cenas, naturezas mortas. Naturezas mortas do Cézanne são uma coisa incrível. E a reprodução não dá, realmente, a gente vendo a obra é outra coisa, né? E há na construção, na ideia de... ele trabalhava diretamente com observação, aliás, tem uma série grande de pinturas e de aquarelas, que ao mesmo tempo que aqui o Monte Santa Vitória, a montanha, né? Santa Vitória, Saint-Victoire, em que na estruturação do espaço, né, no desenho, ele cria possibilidades que os cubistas vão explorar, não é, de variações de ponto de vista, né, são coisas sutis, a geometrização que ele faz, né, da superfície é uma geometrização que é tanto, vamos dizer, nos objetos, nas figuras, como também no próprio espaço, nas próprias pinceladas, né? É um ângulo. E ele vai, através de depoimentos, né, ele vai deixar toda, vamos dizer, uma teoria, né, de tudo pode ser construído geometricamente a partir de esferas, cubos e cones. Né? Isso daqui é uma das obras finais dele, né? É uma pintura toda construída com a cor, né? E tem uma coisa que vai ser muito importante para o século XX, né? É que ele se afasta, né, do naturalismo, né? Ele cria, né, essas figuras, as figuras, né, as figuras femininas das banhistas, né, como também a paisagem, né? É uma construção intelectual, mas que passa, né, uma instantaneidade, uma naturalidade. Né? É um instante, né, das banhistas sentadas, conversando, se movimentando, outras. Né, toda, vamos dizer, uma estruturação as árvores, né, por exemplo, esses troncos das árvores, né, que dão uma continuidade a esse movimento, né, e que equilibrado. Então, porque toda obra, né, no plano, ela é sempre a forma, que as formas é a forma que define o espaço, né, em que você tem as grandes retas estruturais ou curvas estruturais, né? Então, aqui você tem um espaço estruturado como? São retas, né, paralelas, horizontais, né, algumas diagonais, algumas verticais, que isso daqui estrutura o espaço. O espaço, então, é ocupado, né, pelos ícones que vão sendo definidos. Né? E a atmosfera, a profundidade, isso tudo vai ser dado por esse respeito, né, a essa regra da perspectiva, que é o que está mais próximo é mais baixo e maior. Né? Então, as coisas mais próximas, as figuras, elas são maiores, né, estão aqui embaixo, elas estão mais próximas de nós. As outras que estão distantes são menores, né, estão mais acima. Né? E indo para cima, você tem o infinito céu. O Cézanne, né, ele vai ser, os historiadores o chamam o pai da arte moderna, a arte moderna que vai começar no século XX. Né? Aqui nós estamos ainda, é o século XIX, a Belle Époque,
né, de 1870 até 1900, mais ou menos, né? É, o... Vamos aqui, espera lá. Seu microfone, professor. Desligou, porque eu sem querer desliguei, eu caí, né? Tudo bem, mas então já acabou a gravação, né? A interromper a gravação. E vamos dar uma paradinha.